Olá, mais uma vez aqui estamos e hoje vamos falar sobre um sacerdote ou um sumo sacerdote nos céus, onde ele ministra ao teu e ao meu favor. Nós lemos na última reflexão falando que não temos sumo sacerdote que não venha compadecer das nossas fragilidades, nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele nos aconselha chegando com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em ocasião oportuna. Que nesse dia o Senhor nos conceda a unção do seu Santo Espírito para entender essa mensagem, e não somente entender, mas também estarmos dispostos a colocar em prática em nosso viver. Temos feito algumas reflexões na carta aos Hebreus, desde a revelação de Deus, o perigo da negligência. Resta um descanso para o povo de Deus, onde nós somos desafiados a entrar nesse descanso. O povo de Israel, por mais que tenha entrado a segunda geração, claro, na terra da promessa, a terra de Canaã, mas ainda não era o descanso proposto que o Senhor tem, onde vai englobar pessoas de todas as gerações, desde Adão até a segunda vinda de Jesus, descanso para a eternidade. Quero meditar com você aqui, capítulo 8 da carta aos Hebreus, onde fala sobre a antiga aliança, e ela fala que ela era um símbolo transitório da nova aliança, e aqui muitos até se equivocam com respeito ao Antigo, Velho Testamento. O que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento, ou Velho Aliança e Nova Aliança, atribuindo isso como se fossem os escritos do Antigo Testamento, que foi denominado Antigo Testamento, e os escritos do Novo. E aqui diz o seguinte, para nós, capítulo 8, versículos 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito, o mais importante disso, ele está dizendo, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Tanto é que quando foi dada a ordem a Moisés de faze um santuário, mas faze conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Então, se ele devia fazer como modelo, porque já existia um santuário no céu. Então, aquele era uma cópia do serviço do verdadeiro. Ele fala que o Senhor fundou e não o homem, que está no céu. Se temos ali um sumo sacerdote, Cristo Jesus. O trabalho de Cristo não se encerrou simplesmente quando ele deu a sua vida em resgate para salvar a todos aqueles que o aceitam pela fé, mas ele continua como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote nos céus. No capítulo 7, no versículo 25, voltando um pouquinho aqui, ele diz que por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O verso 26 ainda diz que, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Na morte de Cristo, diz que o véu do templo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, como que mãos invisíveis pegassem e o rasgassem. A ovelhinha que estava ali, quem sabe, para ser morta, agora é liberta. Diz que houve um terremoto, mesmo no momento da morte de Cristo, dando a entender de que aquela velha aliança de matar cordeiros, novilhos, a circuncisão, tudo aquilo que apontavam para a primeira vinda de Cristo, a sua morte, aquilo encerrava ali a velha aliança e inicia-se uma nova. O próprio Cristo, quando ele vai ministrar agora a Santa Ceia, ele fala: eis aqui a nova aliança e meu sangue, o meu corpo, que é dado para cada um de vós, ou para resgatar a cada um de vós. Então ele deixa bem claro, diz que esse sumo sacerdote, ele é santo, ele é inculpável, sem mácula, e diz que Cristo pode salvar totalmente, de fato, porque os outros era como que uma figura, sombra do verdadeiro. E diz que ele vive sempre para interceder por eles, interceder por mim e por você.
voltando ao capítulo 8, versículo 13, diz assim, quando ele diz nova, ou seja, nova aliança, ou um novo testamento, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado ou envelhecido está prestes a desaparecer. Então, quantas coisas, né, a própria tecnologia tem feito que desapareça. Até mesmo trabalhos, empresas, né, que quebram por não mais atender a necessidade dos seus clientes. Então, novas tecnologias, novas descobertas, e vai fazendo com que as pessoas se aprimorem o que fique à margem. Ele aqui fala que aquilo que fica antiquado está prestes a desaparecer. Mas eu volto a frisar, destacar, de que quando ele está falando de que o que é antiquado, não está se referindo aos escritos que você possa ver aqui, da Gênesis até Malaquias. Não é disso que ele está falando, mas aqueles ritos, das cerimônias, aquelas festas que apontavam para Cristo, elas passaram ou têm uma nova roupagem. Eu falei em diversos outros estudos, mas volto a repetir. Um exemplo, a circuncisão que foi dada a Abraão. O que toma o seu lugar? O batismo. O nascer de novo. Paulo até fala, circuncidado pelo batismo. A Páscoa, que era um símbolo da libertação da escravidão do Egito, mas de maneira maior da libertação do pecado. Paulo diz, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, foi imolado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. E Cristo então institui a Santa Ceia, onde as pessoas participam do suco ali, do vinho, chamado vinho, o pão representando o sangue e o corpo de Cristo. Diz, eis aqui a nova aliança no meu corpo, no meu sangue. E assim, quem sabe em outros também. Então ele está mostrando para nós que o santuário terrestre, com seu serviço, perde o vigor, mas existe um santuário no céu, onde Cristo ministra em teu e no meu favor. Capítulo ainda 9, falando sobre os ritos e ofertas, sacrifícios, que eles eram imperfeitos, ineficazes, que apontavam para aquilo que Cristo de fato realiza por nós. Diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. E diz aqui no verso 3 que por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, e ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Ele fala mais também a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, onde estava ali os 10 mandamentos, na qual estava uma urna contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e a tábua da aliança. As duas tábuas, representando o amor a Deus e o amor ao próximo. E sobre ela os querubins da glória, com sua sombra, cobriam o propiciatório. Ele até diz, dessas coisas, todavia, não vamos falar agora a cada detalhe, tá? Só a ideia geral ele está falando. Do serviço que se fazia diariamente no lugar santo e daquilo que era feito uma vez no ano no lugar santíssimo pelo sumo sacerdote. Ele diz ainda, ora, depois de tudo isso assim preparado continuamente, ou seja, a cada dia, entrava no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar serviços sagrados. Então ele está apelando ao povo de Israel, eu estou colocando aqui na minha maneira de entender, para eles entenderem que aquilo havia cessado, mas eles continuavam perseguindo, principalmente o apóstolo Paulo, querendo introduzir novamente a ideia da circuncisão, dos ritos, daquelas festas, e Paulo estava mostrando para eles que aquilo havia encontrado o verdadeiro, que é Cristo, o tipo com o antítipo, que não tinha mais necessidade disso, e ele está falando, detalhando, realizar os serviços sagrados diariamente, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. E ele fala mais ainda no verso 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E ele fala, verso 9, que isto é uma parábola, é uma alegoria para a época presente, para o momento que eles estavam vivendo. Segundo está, e se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, ele
está deixando bem claro para as pessoas a qual ele estava endereçando essa carta, que esses ritos haviam passado, que em Cristo encontraram então o seu significado. Ele fala aqui no a partir do verso 11 que o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, aquele que está nos céus, não feito por mãos, e ele abre um parênteses, quer dizer, não dessa criação, não que não tenha sido feito por mãos, mas não dessa criação. Ele diz ainda, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, pago o preço do seu e do meu resgate. Ele fala, portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma ovelha espargidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E aí ele diz assim, por isso mesmo ele é mediador. Mediador do quê? Da nova aliança, de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, percebe que ele está descrevendo, ele entendia a importância do ritual do santuário, onde apontavam para Cristo, mas quando encontra a sombra, encontra a original, não tinha mais necessidade. Cristo realizou o verdadeiro sacrifício. E aqui eu vou fechar o pensamento, onde ele fala que o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Diz assim, olha, era necessário, a partir do versículo 23, do capítulo 9, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Por isso que diz que nós fomos feitos como sacerdotes. Nós vamos a Deus por meio de Cristo. Nos dirigimos a Deus em nome de Jesus. Como que nós tivéssemos dado uma promoção como sacerdotes. Não preciso ir a um homem aqui mediar por mim, mas eu vou a Deus utilizando-se de Cristo, através de Cristo, em nome de Cristo. E ele diz assim, ainda, nem ainda para oferecer verdadeiro mesmo, olha só, porque Cristo não entrou no santuário feito mãos, ou seja, mãos aqui dessa terra, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Cristo ele faz essa mediação, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, ele pega ali de um animal para levar. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E ele fala ainda, assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso a juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então ele fala assim, olha, Cristo não é como o sacerdote que leva o sangue alheio, ele levou o seu próprio sangue para oferecer, para redimir, para resgatar. Ele não precisa fazer isso várias vezes, isso ele fez uma vez. E assim como os homens é ordenado a morrer uma vez, vai depois disso a juízo, não há uma nova oportunidade após a morte, a oportunidade que temos enquanto temos vida, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Por que ele não fala de todos? Porque nem todos vão aceitar a Cristo. Diz que ele vai aparecer uma segunda vez. Cremos na segunda vinda de Cristo, uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então também não vai ser para todos, mas os que aguardam para a salvação. Nem todos vão aceitar esse Cristo. Por isso a mensagem, o apelo aos hebreus e também para nós, a chegarmos com confiança ao trono da graça, não a um homem aqui, mas a Cristo, o santuário celestial, levando até Ele as nossas lutas, nossos pesares, nossas angústias, e Ele está disposto a te ouvir e a me ouvir e a interceder por cada um de nós. Próximo estudo ainda,
continuando as reflexões sobre a carta aos Hebreus, vamos trabalhar Hebreus capítulo 11, a galeria de honra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, amado Pai, graças te damos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas, a oportunidade de meditar um pouco mais em Tua Palavra, entendermos que temos um sumo sacerdote nos céus, que intercede a meu favor, a favor de cada um, que chegue com confiança ao trono da graça. Pedimos perdão naquilo que falhamos e rogamos a unção do Teu Espírito na nossa vida, neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.